Bem-vindos às Dream Talks, um podcast para todos aqueles que se interessam pelo desenvolvimento de crianças e jovens e querem viver a sua parentalidade em pleno. Um espaço para partilhas e conversas simples que espero que vos ajudem no vosso dia-a-dia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Dream Talks. Eu sou Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos, e hoje tenho o prazer de estar aqui à conversa com a doutora Renata Sampaio. A Renata é farmacêutica, pós-graduada em Gestão e Direção de Serviços de Saúde, penso que esteja a dizer bem, não é? Pela Porto Business School, e aqui formada também em aromaterapia científica. Tivemos aqui o prazer da Diana nos juntar no seu livro Saberes e Sabores, não é? Um livro que juntou realmente uma série de especialistas de várias áreas e ficamos aqui interessados exatamente pelo trabalho uns dos outros e de como é que esta complementaridade pode ser tão importante depois para a pessoa que não sabe e que procura aqui várias abordagens para a sua saúde. E por isso, Renata, muito obrigada por ter aceito o convite, é mesmo muito especial estar aqui connosco. Obrigada pelo convite. É também importante para mim e estar aqui convosco, não é? E partilharmos estas experiências que são tão ricas em conhecimento e é sempre incrível falar destes temas. Exatamente. Oh, Renata, aqui no livro abordou aqui a questão da aromaterapia, exatamente nesta primeira infância, não é? A Renata, que ainda por cima está à espera de uma menina, de uma Leonora, não é? Que conselhos é que nós realmente podemos dar aos pais? O que é isso até da aromaterapia? Porque já há bastante, verdade seja dita, hoje em dia já é algo que é muito mais comumente usado, mas se calhar não é usado de uma maneira ou seja, com quase como uma base científica, e sim mais porque parece-me que até tem alguma coisa a ver, e portanto, como é que isso depois também pode ser ou não, ter esses cuidados de como utilizar de facto a aromaterapia, como é que podemos fazer? Sim, então, muito resumidamente, o que é a aromaterapia? Nós, na aromaterapia, utilizamos óleos essenciais e utilizamos óleos vegetais e também hidrolatos, com o objetivo de trazer um benefício terapêutico. Muitas vezes as pessoas associam, e porque a própria palavra também vem da palavra aromaterapia, não é? Que é a terapia pelo odor, associam apenas um cheirinho bom em casa. Mas nós não nos podemos esquecer que quando falamos em óleos essenciais estamos a falar de centenas de moléculas químicas que estão dentro daquele frasquinho. E essas moléculas têm sim a capacidade de penetrar nos nossos sistemas e órgãos e de exercer uma ação terapêutica. E claro que se não forem bem utilizadas, podem trazer uma ação nefasta. E o meu objetivo principal é trazer aqui a aromaterapia de uma forma segura, de forma a que os pais consigam utilizar sim, mas que utilizem de forma segura, de forma eficaz, que nunca ponham em risco, não é, em momento algum, os seus bebés, porque ninguém quer, obviamente, colocar em risco os seus filhotes, isso eu tenho a certeza absoluta. Portanto, o objetivo é mesmo esse. Nós Falou podemos aí utilizar. em três componentes, tanto os óleos Nós essenciais. atuamos a nível físico, a nível mental, Uhum, a nível emocional e depois temos ainda a aromaterapia energética para aquelas pessoas que gostam dessa área e que acreditam nessa área. Eu uhum, pessoalmente gosto de utilizar nas quatro vertentes, não é? De uhum. forma a que nós utilizemos uma vertente holística, não é? Uma Sim. individualização terapêutica e isso é que é Uhum. importante. Nós não devemos procurar protocolos prontos, claro que no livro eu tive que mencionar alguns protocolos, porque é de uma forma generalizada, não temos outra forma de o fazer, mas quando faço aconselhamentos individualizados, obviamente que eu tenho que ver as características da criança ou do adulto Uhum. com quem estou e adaptar a utilização dos óleos essenciais dessa forma, sem dúvida. Ok. Então, já agora para as pessoas perceberem um bocadinho, em cada uma dessas vertentes, como é que os óleos de facto aqui podem atuar e podem ser benéficos?
Então, na vertente física, quando nós temos alguma situação de sintomatologia física, não é? O objetivo é nós irmos sempre à causa, não irmos somente ao sintoma. E aqui isto pode ser complementado sempre com a medicina alopática, desde que tenhamos a certeza que aquele óleo essencial não vai interferir com aquele medicamento. E é daí que vem também a minha formação e que eu tenho vindo a aprofundar a minha formação, entretanto, em segurança e em interação entre óleo e medicamento, que é para garantir que não temos aqui interações de constituintes. Certo. Que isso é fundamental, claro. Portanto, na vertente física, nós vamos atuar mais na sintomatologia, por exemplo, temos uma ferida, temos um hematoma, uma queda, a criança deu uma queda e nós queremos utilizar a aromaterapia nesse sentido, não é? Ou no sentido de uma gripe, uma constipação. Vamos atuar mais aí a nível da sintomatologia e vamos utilizar óleos essenciais que já estão comprovados com ação antivírica, com ação anti-inflamatória, com uma ação expectorante, se for uma tosse com expectoração, não é? Vamos adaptar aqui à situação. Se estivermos a falar mais numa vertente mental, emocional, nós aqui vamos utilizar principalmente a via inalatória, porque nós sabemos que as moléculas dos óleos essenciais são muito levezinhas e ao serem muito levezinhas rapidamente são penetradas e são captadas pelo nosso epitélio olfativo e chegam muito rapidamente ao nosso cérebro e exercem uma ação no nosso sistema límbico, que é o nosso centro das emoções. E Certo. por isso nós conseguimos trazer bem-estar de uma forma muito rápida. Isto consegue-se quer nas crianças, quer nos adultos. É Uhum. importante é que haja uma preferência olfativa por aquele óleo essencial, claro, e que sejam óleos essenciais que já estejam comprovados pela sua natureza calmante, relaxante, sedativa, depois Sim. dependendo da situação, se é uma situação de insónias, se é uma situação de uma depressão, dependendo, temos obviamente que ajustar o óleo essencial à situação. Eu própria usei com uma das minhas filhas por causa do dormir, de facto, que era bastante complexo. E de facto colocávamos no quarto, antes dela ir ao quarto, colocávamos no difusor, não é? E depois também a própria massagem e tudo, pronto, mas era algo que sempre ajudou imenso, sem dúvida. E é engraçado que depois era ela própria a pedir ao meu Deus, podes-me fazer a massagem. Portanto, ela já sentia que naqueles dias que ia ser mais complicado, percebia que de facto, não através do que exatamente, não é? Mas que aquela sensação que depois lhe trazia bem-estar e que a Sim, claro. ajudava, não é? Portanto, depois as próprias crianças começam a identificar, não é? Que aquilo é uma Sim, sim, ajuda. sem dúvida. Mesmo crianças que até sejam mais aversas ao toque, e já tenho acompanhado alguns casos assim, situações de autismo, ou situações em que a criança realmente não quer, com calma, tudo se faz. É preciso explicar à criança o que se vai fazer, porque as crianças gostam de saber o que é que nós lhes estamos a fazer, não é? Não gostam que se faça simplesmente porque sim, e não adianta obrigar. Da mesma forma que nós não podemos obrigar um adulto a utilizar um determinado fármaco, não é? É preciso explicar as coisas. E nas crianças funciona muito assim. E eu verifico que ao longo não é, do tempo, os pais Uhum, começam a conseguir utilizar os óleos essenciais e começa a ser a própria criança, que até não queria no início, a exatamente. pedir para fazer, porque realmente tem ali aquela sensação de relaxamento. A massagem por si só tem toque terapêutico, não é? Portanto, Exatamente. vai libertar ali hormonas do bem-estar, não é? Vai libertar as Uhum. endorfinas e depois nós acabamos juntamente com os óleos essenciais por complementar essa ação da massagem. Sim, exatamente. E ela é exatamente uma dessas crianças que à partida evita o toque. Não, não... Por ela está tudo bem assim. Mas é engraçado de facto ter essa percepção de quando é necessário que de facto aquilo pode ser terapêutico e que pode ser positivo, não é? Eu acho que isso, juntarmos depois também essa nossa sensibilidade, é como a Renata diz, percebermos o ritmo de cada um, não é? Percebermos quando é que está suscetível ou não, porque nada se obriga e se for obrigado também não vai funcionar. Não é? Exatamente. Muito pelo contrário, só cria mais resistência, não é? Não, não, não dá. E às vezes achamos que só por ser crianças que vamos forçar. E não Não podemos. faz sentido, não é? Nenhum. É isso mesmo. Sim. E depois, só um alerta que fica aqui para os pais, relativamente à aromaterapia pediátrica. E o mesmo se passa com pessoas idosas e com algumas condições especiais, não é? No caso das grávidas, não é? Nós Uhum. também temos que ter alguma precaução.
nós só utilizamos óleos essenciais quando realmente é necessário, ou seja, nós não vamos utilizar diariamente, ok? Sim. Só utilizamos mesmo quando é necessário, porque nós temos os hidrolatos, que são pouco conhecidos, e na altura da escrita do livro eu também não tinha o conhecimento que tenho agora relativamente aos hidrolatos, entretanto fiz Uhum. mais formações e aprofundei a minha formação, Já agora mas os explicas um hidrolatos bocadinho o que é. é Uhum. isso mesmo que eu ia explicar. O hidrolato é ou foi considerado durante muitos anos um subproduto da obtenção do óleo essencial, não é? Quando nós destilamos a vapor um óleo essencial, no final nós temos uma água perfumada. E essa água era muitas vezes, e ainda há muitas empresas que deitam essa água fora. E ela é valiosíssima, apesar dela ter uma composição quase de 99% de água e só 1% de moléculas aromáticas ali dentro. Essas moléculas são muito mais suaves, não é, do que do óleo essencial, mas são Certo. muito mais seguras de ser utilizadas junto de uma criança, principalmente Ah, quando falamos de um bebê. Ok? E ok. têm propriedades terapêuticas na mesma. Portanto, utilizamos os hidrolatos preferencialmente. Em casos em que realmente o hidrolato não pode ser utilizado, nós passamos, ou não pode ser, ou não é suficiente para ser Uhum. utilizado, nós passamos para os óleos essenciais. E um exemplo muito simples e que eu recomendo muitas vezes ao balcão da farmácia aos pais é situações de aquele eritema da fralda, não é? Quando Sim. há candidíase da fralda, o hidrolato da árvore de chá funciona lindamente. O Uhum. hidrolato de camomila também para acalmar quando são crises de eczema, crises de atopia. E Uhum. aquilo no fundo é uma água. Existe em spray, existe em líquido, depois os pais podem adquirir dentro das diferentes marcas aquilo que Uhum. for mais fácil para eles, não é? O spray para a moda da fralda é muito prático e Claro, aquilo ao claro. colocarmos ali vai ter sim uma ação regeneradora, uma ação antifúngica também e nós não precisamos de usar num bebé, por exemplo, de 4 ou 5 meses um óleo essencial, porque temos ali o Sim. hidrolato que vai fazer esse efeito e é muito mais seguro de utilização. No fundo é quase como uma forma diluída e que então passa a ter a dose indicada para aquela. Sim, não podemos dizer bem que é uma forma diluída, porque os óleos essenciais não se dissolvem em água, Certo, e certo. então o que é que acontece? As moléculas que não passam para o óleo essencial, não é? Uhum. Mas que são solúveis na água, ficam naquela água. Estou a Ou entender. seja, Ok. são Uhum. moléculas distintas das que Está bem. existem no óleo essencial. São Ok. moléculas diferentes, mas que não deixam de ter potencial terapêutico muito interessante. Uhum. Só que, como é uma quantidade muito pequenina de moléculas aromáticas, aí sim, não é? Nós acabamos por ter maior segurança de utilização terapêutica nas crianças. Não temos uma janela tão estreita entre a dose terapêutica e a dose tóxica, Uhum. não é? Uhum. Acabamos por ter mais segurança de utilização. A desvantagem, de facto, é que os hidrolatos têm uma validade muito mais pequenina do que os óleos Ah, essenciais, ok. porque como temos muita água, a Uhum. probabilidade e a possibilidade de proliferação microbiana ali naquela água, não é? É superior. Ok, ok, está bem. Pois, mas também à partida, lá está, tem aquele uso específico, não é? Tem aquela situação que os pais também podem Exatamente. procurar e que podem. Fantástico, está bem. Então, só voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, estava a falar, tem esta dimensão física, esta dimensão psicológica, não é? Emocional e a quarta dimensão também para percebermos como A podemos questão, atuar, exatamente, a é, questão energética. energética. Nós Uhum, utilizamos muito os óleos essenciais, em parceria, por exemplo, com outras terapias, nomeadamente com a Ayurveda, cristaloterapia, há muita gente que utiliza junto da uhum, cristaloterapia, não é? A nível dos chakras, dos 7 chakras, certo. para alinhar aqui os chakras, e existem óleos que acabam por estar mais direcionados para uma questão ou mais para outra, Uhum, abertura de espírito, portanto, as pessoas que têm ali alguma dificuldade mental, em termos de se conseguirem abrir, de conseguirem visualizar as coisas de outra forma, e nós uhum, vamos adaptando os óleos essenciais também aqui a esta vertente energética. Também há quem utilize junto do yoga, posições de yoga, ou seja, que consiga adaptar a utilização dos óleos essenciais a isto, uhum, mas esta utilização energética é muito mais utilizada numa vertente até de terapia manual,
que eu certo. não faço, eu não tenho formação de Uhum, massagem nem de terapia manual, ok? uhum, Tenho o conhecimento da aromaterapia científica pura e certo. dura, não é? E faço as consultas de aromaterapia, mas não faço terapia manual. Normalmente encaminho para pessoas que o fazem, não Também é? utilizam em conjunto. Exatamente, e Ok. fazemos aqui a decisão em conjunto Uhum, aqui a troca de ideias, não é? Do que será uhum. melhor para aquela pessoa. Mas sim, será Um vai muito nessa potenciar vertente. o outro tipo de terapia, é isso? Acaba por ajudar a Exatamente. potenciar. Ok. Exatamente, é isso mesmo. Nós conseguimos aqui potenciar, fazer com que o fluxo energético da pessoa Uhum, flua de outra forma, não é? E quantas vezes nós falamos, não é? E isto, energeticamente falando, não é? Quantas vezes eu digo às pessoas têm muito o chakra do plexo solar bloqueado, não é? Que é o sim, nosso chakra das sim, sim. emoções, Exato. e quantas vezes isso se traduz em dores de estômago, alterações digestivas, e a pessoa acha que o sintoma é a alteração digestiva, não é? Seja Uhum. dor de estômago, seja azia, seja refluxo, seja uma situação de obstipação ou de diarreia. E afinal, na realidade, vem tudo de dentro da parte energética e da parte emocional, e nós temos é que trabalhar a causa, era aquela questão. Por isso, eu Exatamente. normalmente não dissocio a aromaterapia física da mental, Uhum. nem da emocional, nem da energética, ou seja, É assim, tentamos o está integrar tudo interligado, como. nós somos um ser com todas essas dimensões, não é? É Portanto, isso só ir a mesmo, uma delas acaba por ser redutor, não é? exatamente, é isso mesmo, Não sim, é? sim, Pois. sem Assim, dúvida. é engraçado que, por exemplo, nas sessões até de Reiki, quando me fazem, a minha filha também faz e tudo isso, eu noto que há esse uso exatamente da aromaterapia, lá está, Também, complementar, porque acaba por ajudar, não é? Aqui nesse desbloquear dessas energias, não é? Eu acho isso sem dúvida. não é? E, e de receios é que normalmente as pessoas costumam ter, Renata, no uso da aromaterapia? O que é que normalmente lhes surge? Porque lá está, para não ser feito de uma forma só porque agora é moda ou assim de uma maneira leviana, só porque agora apetece meter este cheirinho em casa, o que é que normalmente as pessoas também trazem assim de dúvidas? Geralmente as pessoas trazem mais certezas erradas do que dúvidas. Isto é Boa. aquilo que eu me apercebo, porque felizmente ou infelizmente nós temos um acesso muito fácil à internet. Sim, sim. Ah, existe muita desinformação, muita mesmo. E uma delas, e é aquela que eu mais apanho, é a ingestão dos óleos essenciais de uma forma muito leviana. Ok? Ok. Eu não aconselho a ingestão de óleos essenciais por iniciativa própria, muito menos para o fazer diariamente, muito menos em água. Como eu já mencionei aqui, os óleos essenciais não são solúveis em água, por isso é que se chamam óleos, apesar de eles não Uhum, serem oleosos. Daí o nome óleo, não é? certo. E vê-se uma disseminação desta informação errada, de que se as pessoas todos os dias beberem limão em água, que vão fazer um detox ao organismo e que vão alcalinizar o corpo e o Já ouvi sangue. essa também, sim, também já ouvi. Não, errado. O nosso sangue tem sempre mais ou menos o mesmo pH. Quando não tem, significa que nós estamos com uma doença muito grave e tem que ser tratado e pode mesmo levar à morte. Portanto, não adianta andarmos a beber água em limão, desculpem, óleo de limão em água para alcalinizar o sangue, que isso não vai acontecer, ok? O nosso sangue tem sempre mais ou menos, o nosso corpo é bem feito e consegue fazer aqui uma homeostase, não é? Uhum. Em A termos tal farmácia de interna, não é? pH. Que nós também temos. Exatamente, sim. E depois, a ingestão não pode ser feita em qualquer pessoa e de qualquer forma, não é? Tem que ser muito bem ponderada e é preciso ter uma formação muito específica, por exemplo, a escola belga e a escola francesa, que foram as escolas por onde eu fiz a primeira formação, são Uhum. escolas que realmente mandam ingerir um bocadinho mais. Entretanto, eu fiz agora, terminou recentemente, terminou este ano, uma segunda formação pelo Tisserand Institute, que é um instituto de Robert Tisserand, que será talvez a pessoa com maior notoriedade a nível Uhum. mundial em termos de segurança de aromaterapia e, portanto, Ok. aprofundei muito a minha formação nesse sentido, não é? Em que nós estudamos mesmo como é que o óleo essencial penetra na corrente sanguínea, quais são as vias de absorção, como é que ele é eliminado, como é que ele é metabolizado, ou seja, isto tudo é muito semelhante àquilo que eu estudei na faculdade com os medicamentos.
certo. não é? E com os suplementos. E por Que isso é não que é deixa de importante. ser, não é? E por isso mesmo é que tem que ter esses Exatamente. cuidados, exatamente. Exatamente, e é preciso nós sabermos exatamente que percentagem de óleo quando nós aplicamos na pele. É importante eu saber que no máximo 10% daquelas moléculas é que vão para a minha corrente sanguínea. É importante eu saber que por via inalatória há outra percentagem diferente e por via da ingestão uma percentagem diferente. Hum, Não é? Isto é tudo muito importante de nós sabermos para conseguirmos, claro, aconselhar com segurança. Por isso, eu acho que a maior parte das pessoas não vem assim com tantos receios, porque eu acho que hoje em dia as pessoas acham uhum, que é só um cheirinho e que é sim. natural e não faz mal. Então, pelo Ah, contrário, vem é com muitas certezas exatamente. E não é é? difícil, não é? Depois desconstruir, Desmistificar e não é? desconstruir essa ideia pré-concebida que as pessoas Uhum. trazem. Sim, essa é a Um parte, bocadinho é o aquela coisa meu do maior mal não desafio. faz, não é? Do mal não faz. Exatamente. É como a questão das infusões, não é? Eu também Sim, estudei fitoterapia antes de estudar aromaterapia e muitas pessoas diziam: é só um chazinho, é só um chazinho. Não é só um chazinho. sim, 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 sim. É assim, no fundo, eu acho que todas estas medicinas complementares, como não há depois esse conhecimento Sim, generalizado de que realmente também é uma medicina, não é? Acaba por se desvalorizar e achar que é algo corriqueiro que qualquer um pode fazer e que qualquer um pode usar sem ter prévio conhecimento ou aconselhamento, pelo menos, assim como nós também vamos a um médico para saber o que é que vamos, qual é o remédio que vamos tomar, também deveríamos ir a alguém para nos aconselhar, lá está, nesse tipo de é isso alternativas, não mesmo. é? Sim. E o problema aqui é, ou seja, nós deveríamos ir ter com alguém de facto que nos aconselhasse devidamente. O problema é que a aromaterapia não está incluída nas terapias Sim, complementares em termos de decreto-lei, não sim, é regulada, não há nenhuma entidade que regulamente, e depois nós temos vertentes muito diferentes a nível europeu e a nível, por sim. exemplo, dos Estados Unidos. A nível europeu, o que é que se faz? Nós só consideramos uma substância segura depois de provar que realmente aquela substância tem aquele efeito terapêutico e que é de facto Uhum. segura para ser utilizada. Nos Estados Unidos é considerado, é o estatuto GRAS, não é? Que é Generally Recognized as Safe, portanto Sim. reconhecido como seguro, até prova em contrário. E então depois acaba Ok. por haver aqui algum choque cultural e também, não é? E as pessoas não conseguem perceber muito bem isto. Então, Sim. porque é que ali é permitido, se aqui não é? E porque é que aquele Uhum. aromaterapeuta diz isto e aquele diz aquilo outro? Pronto. E por isso é que é importante nós procurarmos boas escolas, bons Sim, formadores, saber quem realmente faz investigação científica a sério nesta área. sim, sim, E dentro da investigação científica ainda temos muito para andar dentro da aromaterapia. Infelizmente ainda se sabe muito pouco. Os estudos sim. são caros, são difíceis de fazer. A maioria são feitos in vitro, ou seja, em plaquinhas de vidro. Pois, E nós não podemos simplesmente achar que fazer um determinado estudo numa plaquinha de vidro é igual e extrapolar para um humano, porque não exatamente. é. Sim, 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 sim. Mas realmente esta questão, e eu passo um bocadinho por o mesmo, de não ser uma profissão regulamentada e de É não ter isso. depois aqui toda essa sustentação, até, porque é assim, eu farto-me dizer, eu acho que isso tanto ajudaria os próprios profissionais como depois as pessoas que vão usar, porque acaba por dar também essa credibilidade e essa base, não é? Em que uma pessoa pode acreditar, ok, isto aqui é válido, e a falta de regulamentação acaba por permitir que tudo se pode, não é? Exatamente. Que é um risco muito maior do que se. Eu acho que as pessoas não deviam ter receio de se regulamentar as várias profissões e as várias metodologias, muito pelo contrário, isso seria um benefício para todos, não é? Pronto. Sem Eu, dúvida. a nível do coaching também sinto muito isso, que é um problema grave também, porque depois surgem coisas de facto assustadoras, não é? E acredito que a Renata também, se calhar chegam pessoas que o não sei quantos aconselhou a fazer isto assim, 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 e uma pessoa até fica, meu Deus, não é? O que é que eu Tem que faço? respirar fundo. Exato. Sim, porque lá está, a falta de regulamentação. O que é que acontece? As pessoas fazem um pequeno curso online, ou presencial, não importa, mas fazem um pequeno curso
e isto falando, por exemplo, em determinadas marcas comerciais que existem de óleos essenciais, em que as pessoas são consultoras de uma determinada marca. Ser consultor não é ser aromaterapeuta. Exatamente. Eu na farmácia também vendo óleos essenciais, porque nós temos lá à venda. É uma farmácia que tem vários óleos essenciais à venda e foi lá que eu iniciei o meu percurso dentro da aromaterapia. Mas no início, enquanto eu não fiz a formação, eu era uma farmacêutica com algum conhecimento em aromaterapia. Eu Sim. não podia afirmar que eu era aromaterapeuta, não é? Claro, claro. E é esta dificuldade que às vezes as pessoas têm. Os consultores muitas vezes, como fazem pequenos cursos, acham que isso lhes dá o direito de se chamarem de aromaterapeutas quando não estudaram para tal. E com a Uhum. facilidade da internet, não é? Do Instagram e do Facebook e das redes sociais, Eu diria sim. exatamente, encontra-se muito facilmente pessoas que nós não fazemos ideia onde é que fizeram a formação. Uhum. Não Exato. sabemos, não é? Portanto, não sei que nível de estudo é que têm, e depois começa-se a perceber pelos aconselhamentos que dão que se calhar não sabem assim tanto do assunto quanto isso, e acaba por ser Sim. perigoso, não é? Claro. É aquilo que a Inês estava a dizer há bocadinho. Nós, quando precisamos, quando temos uma determinada doença, temos que ir ao médico, não é? Tem que ser o médico a diagnosticar, tem que ser o médico a medicar, e foi para isso que ele estudou. E, portanto, nós não temos que ter receio de ir, nem temos que ter receio de usar a medicina alopática, nós podemos utilizar a medicina complementar como complemento à alopática. Exatamente. Eu acho que tudo tem o seu momento, não é? E se for, Exatamente, no fundo, uma medicina integrativa, em que conseguimos ver exatamente. as várias, lá está, as nossas várias dimensões também, não é? E que realmente precisamos de recursos diferentes para essas várias dimensões, eu acho que tudo é válido, tudo nesse sentido, óbvio que estudado e provado portanto, aqui com uma base. Mas nesse sentido em que não vamos só agora, eu agora só quero este tipo de medicina, agora é só esta. Não, lá está, é complementar, tudo é complementar e só temos a ganhar com essa complementariedade e não é uma concorrência. É isso mesmo. Não é uma concorrência, não é um bocadinho isso. Então, mas por exemplo, ó, Renata, alguém que, ok, eu agora quero pousar para o meu bebê, lá está, ou até para mim, como é que as pessoas podem de facto identificar até o que é válido, o que não é, como é que podem procurar, como é que podem saber aqui um bocadinho mais e ter a certeza de que estão a usar de uma forma responsável? Perguntar. Não podem ter receio de perguntar. Ok. Qualquer pessoa que me pergunte qual é a minha formação, onde é que eu fiz, onde é que eu não fiz, eu entrego tudo, a informação toda. Qualquer pessoa que fuja, como se costuma dizer, não é? Que Uhum. fuja aí desse assunto e dessa pergunta, à partida, a formação, não é? Que não diga exatamente onde é que fez, que diga só, eu sou aromaterapeuta. Às vezes eu vejo isso em alguns comentários, É. em algumas páginas do Instagram, em que as pessoas questionam o porquê daquela utilização. Nós não Uhum. temos que ter receio de responder. Eu já disse coisas que eu hoje em dia considero erradas, e eu disse-as no Claro, estamos sempre a passado, aprender, claro. porque nós temos que ter a humildade de perceber que nós não sabemos tudo e temos, não é? E que nós estamos sempre a captar conhecimento, e quem E a verdade é que verdadeiramente estão se sempre a interessa surgir desenvolvimentos, não é? Portanto, é é normal isso que as coisas mesmo. também estejam sempre nessa evolução. É isso mesmo. Não é? E eu comecei por uma escola que é fantástica, que é uma escola belga, é uma escola francesa, efetivamente, mas entretanto, com a formação que eu fiz com Robert Tisserand, eu percebi que se calhar algumas coisas que eu aprendi, eu posso adaptá-las de forma a que seja mais seguro para bebés e para crianças. E é isso que eu vou fazer, não é? A partir do momento Sim. em que eu tenho esse conhecimento, eu tenho que ter a humildade de dizer às pessoas: ok, eu disse assim, mas hoje em dia a minha posição mudou um bocadinho, porque surgiram Tem novos outro estudos. conhecimento, exatamente. Exatamente, e nós temos que evoluir. Nós não podemos ter receio do que as pessoas nos perguntem, porque todos erramos na vida em algum momento. Não quer dizer que o erro tenha sido pôr em causa a saúde de alguém. Não, não foi Claro, isso. claro. Uhum. Nada a ver. Até porque isso é utilizado naquela escola há mais de 40 anos e nunca houve problema nenhum. Portanto, está Sim, sim, estudado, está sim, sim. fundamentado. Mas se eu agora sei que é mais seguro usar noutras percentagens ou com outros óleos essenciais, por que não? Não Claro, é? claro que sim, ainda Eu por lá acho que está nós numa temos que área que eu evoluir. acho que ainda tem muito por onde descobrir, que era como a Renata estava É a dizer, isso ainda mesmo. temos aqui muito por onde, não é? Perceber. Sim, sim, é como a questão, muitas vezes as pessoas acham que o incenso, ou o frankincenso, como é muitas vezes conhecido, as pessoas acham que tem ação anticancerígena.
Porquê? Porque é um estudo relativamente à resina em si, portanto, nem sequer é o óleo essencial, em que demonstra alguma ação antitumoral. E há pequenos estudos com o óleo essencial, mas estamos a falar de tudo estudos que são numa placa de vidro. Nós não podemos extrapolar isto para um humano, nem podemos pôr os doentes oncológicos a utilizar o incenso de uma forma discriminada, até porque pode ter contraindicações naqueles doentes oncológicos e nós temos que saber isso. E eu vejo muitas vezes na internet esta afirmação, não é? O incenso tem ação anticancerígena. Então as pessoas acham que se não tivesse uma ação comprovada, que já os médicos não tinham pegado e os oncologistas não tinham pegado Pelo nisto, amor de Deus, claro que sim, não é? não é? Portanto, eu acho que as pessoas não podem mesmo ter receio de perguntar. Perguntem à pessoa que se afirma aromaterapeuta e que diz que tem formação nessa área, qual é a formação que tem, onde é que fez a formação, como é que foi a formação, em que é que consistiu, em que é que não consistiu. Não tenham receio de perguntar, porque nós não podemos ter receio de responder. Sim, sim, sem dúvida. Então, e diga-me uma coisa, assim, quais são assim aquelas situações que normalmente as pessoas procuram mais? O que é que a Renata vê que são assim, se calhar aquelas, sei lá está, físicas, emocionais, energéticas, o que for, mas onde normalmente e já tem mais prova no fundo da utilização da aromaterapia? A maioria das situações que me surgem estão relacionadas com depressões ou Incrível. com estados ansiosos. Uhum. Grande maioria das situações são estas. Quer seja em Tem aumentado adolescentes, muitíssimo, não é, que Renata? tem aumentado Sim, muitíssimo, sim. muitas pessoas estão medicadas e, como é óbvio, jamais eu vou dizer a uma pessoa para deixar de tomar um Claro, medicamento para claro. substituir por um óleo essencial, jamais, até porque sou farmacêutica, não é? Hum, E trabalho numa farmácia, portanto eu nunca esqueço a minha base, como é claro, óbvio. claro que sim. Agora, tenho que utilizar óleos que também não interfiram com essa medicação, porque há óleos que interferem com os antidepressivos. E nós temos mesmo que ter essa noção, Uhum, mas sem dúvida a questão das depressões e da ansiedade, dificuldade em dormir, são as que mais surgem. Depois, uhum, em termos físicos, aparecem a questão das crianças com as gripes, as constipações, portanto, aquelas patologias respiratórias típicas de inverno, as bronquiolites, uhum. isso aparece muito também. É, não é? Muitas mães aflitas a pedir ajuda nesse sentido, que Uhum. a criança está constantemente a tomar antibióticos ou que está Sim, constantemente doente, cada vez com mais crónico amigdalites, com também, não é? otites, Uhum, exatamente. uhum, E aí nós podemos também ajudar um bocadinho, mas lá está, é um complemento uhum, de várias terapias. Em pessoas mais velhas, aparece muito que as pessoas até nem vão procurar aromaterapia, mas que eu tenho um feedback incrível dos utentes na farmácia, é para idosos que estão acamados na questão das úlceras. Ah, sim, sim. Ajuda muito, Uhum. muito, muito, muito mesmo. Aí temos Se calhar muito na bom tal feedback. situação do que estava a falar da, ajude-me, como é que era? Nos hidrolatos, não. Aí Ah, usamos não? mesmo óleos Ah, essenciais. Tem é mesmo isso? que ser Ah, um preparado diluído com óleos ah, essenciais, porque já estamos a falar de uma ulceração da pele, portanto, uma ferida aberta, que não certo. cicatriza, que Uhum, os familiares já estão a ser acompanhados por uma equipa de enfermagem, isso é fundamental, que certo. até têm os cuidados todos, mas ainda assim a pele acaba por não cicatrizar. E tenho resultados muito bons também nessa área, sim. Ah, isso é realmente Mas, fantástico. Eu até já estou a pensar, tenho uma amiga minha e colega que ela trabalha exatamente numa unidade de cuidados paliativos. ah, sim, e portanto, de facto, isso pode ser realmente muito complementar, porque aí estamos a cuidar não só do doente, mas da família, lá está, não é? E portanto, exatamente. dar-lhe o melhor, pode ser aqui uma coisa realmente que faz todo o sentido, não é? Estarmos aqui a controlar a dor, no fundo, e a dar pronto, um bem-estar dentro do possível, Sim, sim. não é? É uma É, coisa que... aliás, tenho um caso em que, apesar da úlcera estava limpinha, portanto, não tinha infecção Uhum. subjacente, até porque era uma pessoa com cuidados de enfermagem, com cuidados diários, por isso não havia ali sinal de infecção nenhum. Sim, A úlcera estava bonita, entre aspas, não é? sim. Porque nunca é Dentro bonita, do... mas estava com os bordos limpinhos, estava muito, muito direitinha. E no espaço de uma semana nós conseguimos reduzir para metade o tamanho da abertura na pele, portanto, com os óleos Fantástico. essenciais. Sim, sim, sim. Por isso, sim, E depois,
É porque realmente é assim, eu se não a encontrasse, eu nem sequer sabia destas coisas todas, não é? E lá está, é como a Renata diz, há muita desinformação na internet, há muita coisa que se a gente procurar, fica difícil de perceber o que é válido e o que é que não é? Pronto. Por exemplo, a Renata também atende online, é só presencialmente, porque a Renata está em Braga, não é? Portanto, Sim, exatamente. mas pronto. Não, E eu faço tenho online muitas também. pessoas pronto, que são do Norte, de facto, e que podem na procurar diretamente, mas também poderá acompanhar aqui de outra forma. Sim, É possível. eu faço muito online, faço na farmácia Alvin, que é onde eu trabalho, e faço também online o acompanhamento quando as pessoas precisam e quando são pessoas, e muitas pessoas de longe até, Uhum. inclusive eu já tenho acompanhado pessoas que estejam em Angola, que estejam no Brasil, ou seja, nós conseguimos aqui arranjar sempre um horário compatível para nós conseguirmos E depois as pessoas fazer. conseguem adquirir os óleos que são indicados, porque lá está, há muita coisa também, não é? Sim, sim. Eu ensino sempre, quando faço um aconselhamento, na primeira consulta que é feita, eu explico sempre à pessoa. Uma coisa é presencialmente, em que a pessoa vai à farmácia, leva logo os É, óleos, pronto, nós temos lá várias marcas, a é pessoa muito dentro da mais marca que direto. quer, é mais direto. Relativamente à questão online, eu explico sempre às pessoas como escolher um óleo de qualidade, porque não há só uma marca com qualidade. É importante Uhum. que as pessoas tenham essa autonomia, não é? Portanto, a pessoa consegue sempre olhar para um rótulo, perceber se aquilo tem qualidade, se não tem, fazer perguntas à marca se quiser, Uhum. e a marca também, lá está, da mesma forma que nós não podemos ter receio de responder, a marca também não pode ter. Houve Claro. marcas que eu contactei quando comecei a estudar e comecei a pedir informações e não me foram dadas, e eu Uhum. automaticamente coloquei essas marcas de lado, outras que me deram Uhum. toda a informação que eu pedi. E isso dá-me confiança, não Claro é? que sim, Eu sei, claro que sim. ok, esta marca não tem É medo das minhas transparência, não é? perguntas. Exatamente. Exatamente, é a questão da Uhum. transparência, não é? De perceber que Uhum. realmente aqueles óleos são 100% naturais, são 100% puros, são 100% totais, são quimiotipados, ou seja, é feita uma análise aos constituintes que estão lá dentro. Eu sei exatamente qual é o constituinte, todos os constituintes que estão Certo. lá dentro, que são identificáveis. Porquê isto? Isto é importante as pessoas perceberem, porque existem 7 ou 8 alecrins diferentes, Ok. porque existem 3 óleos diferentes que vêm da canforeira, e Uhum. nós temos óleos dentro da canforeira que podem ser utilizados em crianças, por exemplo, e Uhum. temos óleos da canforeira que são neurotóxicos e que são abortivos. E, portanto, eu se não souber o que está dentro daquele frasco, qual é a parte da planta de O onde foi impacto que extraído, isso pode ter. eu posso estar a Impressionante. aconselhar erradamente um óleo Uhum. essencial e fazer asneira, não é? Posso estar a dar a uma grávida um óleo que é abortivo. E nós não queremos isso, como é óbvio, não é? Claro que sim. E Claro que sim. daí ser tão importante eu saber o que está dentro do frasquinho. Sim, sim, bem, eu acho que é importante agora retermos essa mensagem, de facto, para as pessoas terem esse cuidado, não é? Agora para terem receio, não é nada disso. Não, de Ter o todo. cuidado, como a Renata diz, de perguntar tudo e mais alguma coisa, porque É realmente, isso mesmo. não é? Esta coisa, lá está, como eu dizia, de mal não faz, não é tanto assim, portanto, e às vezes lá está, aparentemente o mesmo princípio, a mesma base, mas que pode ter realmente consequências Sim, completamente porque diferentes. vem de partes da planta muito diferentes e Ok. partes diferentes da planta vão segregar constituintes diferentes, não é? E por isso, claro que tudo depende da dose, não é porque uma grávida pegou naquele Sim. óleo e cheirou que vai ter um aborto, não, de todo, não é? Uhum. Tínhamos que ter aqui um uso prolongado, Sim, diário, uma dose muito grande, óbvio que sim, por isso as pessoas não precisam de ficar com receio. Isto é só exatamente. mesmo um alertazinho para Sim, as mas pessoas prevenir, perceberem. não é? Exatamente, é E isso pelo menos mesmo. haver esse cuidado. Lá está, eu também não vou, mesmo que seja Benuron, tomar só porque sim, não é? Todos Exato, os é a mesma dias, história. pronto, é a mesma coisa, não é? Eu, se tomar o Benuron todos os dias, de 6 em 6 horas, e se fizer um uso continuado, a certo ponto, o meu fígado e os meus rins vão entrar Também ali em vão dar alguma conta, não é? falência. Pois, exatamente. Portanto, pelo menos Exatamente, é ter o mesmo cuidado como se eu tomasse um medicamento, não é? É perguntar a alguém que, a um profissional, que eu acho que exatamente, é é isso mesmo. fundamental, não é? Por isso eu acho que aqui a mensagem é muito essa, é nós também aconselharmos com alguém que é profissional, que sabe, lá está, que não tem receio de perguntar, eu acho que isso é fantástico, essa ideia que nos deu aqui,
Realmente não há como ter, quer dizer, é o nosso corpo, ou dos nossos filhos, não é? Ou dos nossos familiares, portanto, porquê ter receio de perguntar ou de ter dúvidas? É perfeitamente. Claro, porque nós, quando vamos a uma especialidade médica, também procuramos, não é? Um médico dentro daquela especialidade. Portanto, faz sentido que nas terapias complementares também se procure alguém que realmente, não é? Está dentro daquilo que nós procuramos. Exatamente, exatamente. Renata, eu vou-lhe pedir depois os contactos para nós deixarmos aqui, para as pessoas Claro poderem que sim. entrar diretamente em contacto consigo, para poderem, lá está, perguntar, não é? Terem aqui os melhores cuidados, que eu acho que é isso que é importante. Sempre nesta ideia de pode ser complementar, pode realmente ser bastante benéfico, desde que bem aconselhado e que as coisas estejam integradas com o todo, não é? Com tudo o que a pessoa tem, lá está, com outros medicamentos que esteja a tomar, com outras terapêuticas, o que tiver a acontecer naquele corpo, que isso tudo seja tomado em conta, não é? Eu acho que é um bocadinho, Exatamente, é isso não é? mesmo. É um bocadinho por aí. Quero-lhe agradecer este bocadinho que tivemos aqui à conversa. Eu E eu acho é que que foi muito agradeço. mais, não é? Sem dúvida. Eu acho que estas coisas nós realmente ficaríamos sempre aqui porque há sempre dúvidas e há sempre questões e há sempre outras situações que a gente se vai lembrando que poderíamos aqui realmente trazer mais conhecimento. Mas já sabem, podemos sempre aqui contactar a Renata para que nos possa aconselhar, para que nos possa ajudar, quer seja connosco próprio, com os nossos filhos, em casa, não é? Com os nossos pais, lá está. Sim. Inclusive com os nossos animais. Pronto, olha, nem sabia. Ótimo, aqui ainda fica mais essa nota. Está a ver? Eu não digo que isto estava para outra conversa, Sem dúvida. é mesmo isso. Obrigada a quem também nos ouve. Estas foram as nossas Dream Talks. Contamos convosco, os vossos comentários, dúvidas, coloquem também aqui. Nós teremos todo o gosto em responder-vos e em trazer-vos esse conhecimento. Contem connosco deste lado. Renata, muito obrigada. Tá bem? Obrigada, Fique eu. bem para essa bebé. Obrigada. Está bem? E vemo-nos num próximo episódio. Eu sou a Inês Souto Maior, arquiteta de sonhos.